aqui no explicador virtual e vamos dar continuidade à conjugação do verbo no pretérito imperfeito do modo indicativo. Hoje vocês vão aprender o pretérito mais que perfeito. Esse ainda é mais fácil ainda a ser conjugado. Expressa uma ação ocorrida no passado e anterior a outra ação também passada. Poxa, o que seria isso? O pretérito mais que perfeito significa que é um passado bem mais distante, tá? bem mais atrasado ainda. Então vamos ver aqui o exemplo. Quando o ônibus passou, ele já desistira e fora a pé. É difícil usarmos o pretérito mais que perfeito dessa forma aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. O passou indica uma ação ocorrida no passado, mas foi uma ação concluída. Então esse verbo, embora não esteja escrito aqui, ele está no pretérito perfeito. Ele já desistira e fora a pé. Então são ações ocorridas no passado, mas antes da ação de passar. O pretérito mais que perfeito é reconhecido pela presença de ra e re, sendo que esse ra, ele não vai ter acentuação. Que tipo de acentuação? O acento agudo, que vocês devem lembrar, lá no 5º ano, que o futuro do presente tem uma terminação em ra, mas ele já é acentuado, tá? Então, para ser pretérito mais que perfeito, não há acentuação. Essas terminações servem para os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Então é mais fácil ainda, gente, porque tanto os verbos de primeira conjugação, segunda e terceira, eles são iguaizinhos, não sofrem alteração. A única mudança vai ser o quê? Na vogal temática. O que vem a ser a vogal temática? A conjugação do verbo. Então vamos ver aqui. Observem bem a conjugação do pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Você tem o verbo cantar, tem o verbo vender e o verbo partir, que é de terceira conjugação. Olha bem as 3 conjugações desse verbo. Notem que a única mudança é onde? Na vogal temática, tá? Por que na vogal temática? Porque se o verbo é de primeira conjugação, ele tem que ter a terminação em A. Se o verbo é de segunda conjugação, tem que ter a terminação em E. Se o verbo é de terceira conjugação, tem que ter a terminação em I. Então, os demais são idênticos, não sofrem alteração. Então, vou dar segundinhos para vocês observarem bem como conjuga o verbo no pretérito mais que perfeito. Viu? Então, eu vou anotar aqui para vocês, ó. Se vocês quiserem até mesmo anotar no caderninho, vocês coloquem assim. A formação do pretérito mais que perfeito. Radical, que é a base do verbo, mais a vogal temática, mais a terminação em ra. Quando chega no voz, altera para quê? Para reis. E depois você retorna para o ra. Viu como é fácil? Então você diz assim, ai meu Deus, como eu vou estudar o verbo? Como eu vou decorar o verbo? Lembrando, você tem que saber são as terminações do verbo. A única coisa que muda no pretérito mais que perfeito são as vogais temáticas. Ok? Observação. Atualmente, na língua coloquial, o que é uma língua coloquial? Nós já estudamos isso. É aquela linguagem que nós usamos no nosso dia a dia. Emprega-se o pretérito mais que perfeito na forma composta. Como assim na forma composta? Junto com uma locução verbal. Então vamos ver aqui, ó. Quando o ônibus passou, ele tinha desistido e tinha ido a pé. Então isso aqui é uma forma composta, onde você tem a presença do verbo auxiliar
e a presença do verbo principal. Então, olha só, tinha desistido, refere-se ao quê? Desistira. Tinha ido a pé, refere-se a quê? A fora. Então, você tem um pretérito mais que perfeito composto. Tá? Por quê? É o que eu falei. Agora, na nossa linguagem, no nosso dia a dia, dificilmente nós usamos o quê? A forma correta, que é o desistira e fora. Tá? Nós utilizamos o quê? Na forma composta. E agora vamos aprender o futuro. Há dois tipos de futuro. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos analisar aqui, ó. Expressa a ideia de uma ação que ocorrerá no tempo futuro em relação ao tempo atual. Então, ainda vai acontecer. Exemplo, o homem pousará em Marte um dia. Então, observa só que eu havia falado com vocês. Que aqui você tem pousará. Esse irá está com acento agudo. Para diferenciar do pretérito mais que perfeito, seria como? Pousará. Pousara. Não pousará. Então, no futuro do presente, o som sai mais aberto. O futuro do presente é reconhecido pela presença de re e ra. Relembrando que o ra sempre com acento agudo. Observe a conjugação do futuro do presente do modo indicativo. Então, como é feita essa construção? O radical do verbo e a vogal temática de cada conjugação. Mais do quem? Re ou ra. Vamos lá? Ó. Primeira conjugação. Você tem o radical, a vogal temática e a terminação do verbo em rei. Em re, junto com i vai ficar o quê? Rei. A mesma coisa vai acontecer o quê? Com o verbo de segunda e terceira. Gente, se vocês pararem, prestarem bastante atenção, vocês vão observar que a única coisa que sofre alteração é justamente a vogal temática. Então você não tem que ficar com aquela preocupação, poxa, como é que eu vou conjugar o verbo de primeira conjugação? Como eu conjugo o verbo de segunda no futuro do presente? A mesma coisa, as terminações são idênticas. Você só vai mudar quem? A vogal temática, que está indicando que a que conjugação pertence cada verbo. Tá? Então vocês podem observar que são idênticos. Futuro do pretérito. Expressa a ideia de uma ação futura que ocorreria desde que uma condição tivesse sido atendida antes. Então, ela pode ou não acontecer. Vamos ver o exemplo. Se houvesse possibilidade, o homem pousaria em Marte. Condição provavelmente não atendida. E aqui, pousaria, ação futura. Então, pode ou não acontecer. O futuro do pretérito é reconhecido pelas presenças de ria e rie. Então, significa que tanto os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação terão as mesmas terminações, mudando apenas o quê? A conjugação do verbo, isto é, a vogal temática. Então, aqui, ó, coloquei para vocês, ó. Observe a conjugação do futuro do pretérito do modo indicativo, mantendo-se apenas o radical do verbo, que é a parte principal e não sofre alteração, e a vogal temática de cada conjugação. E essas terminações aqui. Vamos observar? Aqui, ó. Eu cantaria, venderia, partiria. Então, observe que as terminações são iguais. A mesma coisa vai acontecer com a segunda pessoa. Altera apenas o quê? A vogal temática. E assim sucessivamente, ó. Obviamente que no vós você vai para
ries, ó, e retorna para o riam, tá? Por que esse riam aqui não terminou com aotil? Porque refere-se ao futuro do pretérito. Sempre que se referir ao pretérito, a terminação do verbo vai ser em am, terminação em m, tá? No futuro do presente, a terminação em aotil. Então, vocês podem observar que não há dúvida nenhuma em vocês conjugarem os verbos. Mantenham sempre o quê? A mesma estrutura do verbo, tá? Aqui, ó. E só mudando a conjugação. Então, chega daquele desespero de como é que conjuga o verbo no futuro do pretérito? Você tem que saber o que são as terminações do verbo. Os termos do futuro na língua coloquial. Relembrando, língua coloquial é a linguagem do nosso dia a dia. O emprego do futuro do presente ou do futuro do pretérito quase passa a impressão de que a pessoa está falando de modo formal. O que é um modo formal? Uma linguagem mais culta, sem erros. Em situações informais, os falantes geralmente preferem empregar as locuções verbais, isto é, o verbo principal acompanhado de um verbo auxiliar. Exemplo, eu ia chegar mais cedo, enquanto que deveria ser falado como? Eu chegaria mais cedo, tá? Então, na linguagem coloquial do nosso dia a dia, nós utilizamos a locução verbal. E de uma maneira mais curta, mais formal, nós empregamos o verbo na forma correta, chegaria. Vamos resolver essa primeira questão. Sublinhe os verbos que indiquem fenômeno da natureza. Relembrando que fenômeno da natureza são as ações realizadas pela própria natureza. Então, durante a noite, relampejou. Qual foi a ação praticada pela própria natureza? Relampejou. Após o almoço, trovejou muito. Qual foi a ação praticada pela natureza? Trovejou. Em Portugal, neva muito durante o inverno. Qual é a ação da natureza? A ação de nevar. Então, vamos destacar aqui, neva. Chovia torrencialmente quando ela chegou. Bom, você tem dois verbos que indicam uma ação. O chovia e o chegou. Mas eu quero a ação da própria natureza. Então, no caso, seria chovia. Na nossa próxima videoaula, vamos continuar com nossos exercícios sobre verbos. Até mais!